Roy prendeu a respiração enquanto eles terminavam a inspeção. Os 23 mil dólares que faltavam não foram notados. O roubo dele foi perfeito, por enquanto. Quando as vozes desapareceram por completo, Roy voltou pelo sistema de túneis até a entrada da Peabody. Ele se movia devagar agora, profissionalmente, como um mineiro terminando um turno normal. Mas dentro dos bolsos de sua calça cargo, 23 mil dólares em dinheiro do cartel pressionavam sua perna a cada passo. Ele não era mais Roy Lam, o supervisor de mineração honesto. Ele era Roy Lam, o ladrão. O Hunter disse que devíamos ter verificado o perímetro primeiro. Inspeção semanal, nada mais. É melhor que não sejam os federais, ou estamos todos ferrados. Roy tinha 30 segundos para voltar ao duto de ventilação antes que o xerife Hensley e 2 delegados entrassem na câmara de armazenamento para uma inspeção não programada. Ele se pressionou contra a parede do duto, tentando não respirar, e ouviu. A contagem parece certa, disse um delegado. O transporte correu bem na sexta. O contato mexicano confirmou para a próxima quinta, respondeu Hensley. 200 mil passando pelos contratos do condado esta semana. O gabinete do governador está fazendo menos perguntas agora que estamos doando para a campanha dele. E aquela pressão dos federais do mês passado? Resolvido. A DEA acha que estamos limpos. Estão de olho em operações no Kentucky agora. Roy prendeu a respiração enquanto eles completavam a inspeção e saíam. Quando as vozes desapareceram por completo, ele voltou pelo sistema de túneis até a entrada da Peabody. O roubo não foi detectado por 72 horas. O método de acesso de Roy era invisível. Seu tempo, perfeito. Na sexta-feira, ele ouviu o delegado Coleman dizendo a Jake Morrison no posto de gasolina que talvez tivesse havido um erro de transporte, mas nada para se preocupar. Roy foi para casa e encarou os 23 mil dólares espalhados pela mesa da cozinha. Dinheiro de droga, dinheiro de sangue, dinheiro que havia matado a filha do seu vizinho e dezenas de outras crianças no condado. Mas também era dinheiro que poderia salvar seu filho. Ele decidiu roubar mais. Semana 3, 31 mil dólares. Roy se sentiu mais confiante desta vez, movendo-se pelos túneis como se fossem seus. Mas quando acessou a câmara, algo havia mudado. Novos sensores de movimento nos cantos, ângulos de câmera adicionais e um contador eletrônico em cada container de armazenamento. Eles estavam contando tudo agora. Desta vez eles notaram imediatamente. Roy ouviu as conversas no rádio da polícia sobre discrepâncias de inventário e revisões de segurança. Mas eles culparam a equipe de transporte mexicana. Alguém está desviando. A voz de Hensley chiou no rádio. Descubram quem. Roy tinha que ser mais esperto. Ele estudou o novo sistema de segurança por semanas, aprendendo os horários das patrulhas, cronometrando as varreduras dos sensores, identificando cada nova vulnerabilidade. A organização criminosa estava pensando como policiais, mas Roy estava pensando como um mineiro. Semana 5, 47 mil dólares. Roy usou uma abordagem diferente desta vez. O duto de ventilação de emergência 12A, acessado por um túnel de manutenção que a maioria das pessoas não sabia que existia. Ele usou roupas pretas em vez de seu equipamento de mineração. Agiu às 4 da manhã em vez das 3 e pegou dinheiro de 5 contêineres diferentes para tornar o roubo menos óbvio. Isso desencadeou uma avaliação de segurança completa. Eles trouxeram mais câmeras, guardas adicionais e equipamentos de monitoramento eletrônico. Roy observou de sua colina enquanto instalavam tudo, memorizando cada novo posicionamento, cada nova fraqueza que criavam ao tentar consertar as antigas. Mas eles ainda pensavam como policiais, não como mineiros. Eles vigiavam as abordagens óbvias e ignoravam o labirinto subterrâneo que Roy usava. Eles protegeram a câmara principal, mas esqueceram dos túneis de conexão. Instalaram câmeras na altura dos olhos, mas ignoraram os pontos de acesso no teto. Semana 7, 58 mil dólares. Roy estava ficando arrogante agora, quase gostando do desafio. Ele havia mapeado 17 rotas de acesso diferentes para a câmara, identificado 23 pontos cegos na cobertura das câmeras e aprendido a se mover pelos túneis na escuridão total. Ele deixou um bilhete desta vez, escondido atrás de um dos contêineres. Vocês escolheram o condado errado para esconder seu dinheiro. Agora eles estavam em pânico.
Roy interceptou comunicações de rádio sobre conhecimento interno profissional e vigilância de funcionários do condado. Eles sabiam que alguém com acesso à mina estava roubando deles, mas não conseguiam restringir a lista. Verifiquem os antecedentes de todos com acesso aos túneis, ordenou Hensley pelo rádio. Supervisores de mineração, inspetores de segurança, operadores de equipamentos. Alguém está brincando com a gente. Roy começou a cobrir seus rastros com mais cuidado. Ele criou registros de manutenção falsos, agendou inspeções legítimas para explicar sua presença perto dos sistemas de túneis e variou sua rotina pessoal para evitar criar padrões. 20 anos de experiência burocrática finalmente valeram a pena. A semana 9 trouxe o momento mais perigoso para Roy até então. Durante seu roubo de $62 mil, a segurança fez uma varredura surpresa no túnel. 4 homens armados com equipamento militar, movendo-se pelas passagens, como se realmente soubessem o que estavam fazendo. Roy teve que se esconder no poço lateral abandonado 3C por 4 horas, enquanto os homens armados procuravam sistematicamente. Ele os ouviu falando em espanhol, reportando a alguém chamado El Jefe sobre o mineiro que conhece nossas raízes. Eles tinham trazido ajuda profissional, pessoas que entendiam de guerra subterrânea. Através da grade do poço, Roy os observou examinar cada abertura de ventilação, cada escotilha de manutenção, cada ponto de acesso que ele vinha usando. Eles estavam aprendendo seus métodos, se adaptando às suas táticas. O jogo estava mudando, mas Roy também estava mudando. Cada roubo lhe ensinava algo novo sobre a operação deles, suas fraquezas, seus medos. Ele estava se tornando outra pessoa lá embaixo naqueles túneis. Não Roy Lamb, o mineiro em apuros, mas Roy Lamb, o fantasma que roubava de criminosos e desaparecia na montanha. Foi quando Roy percebeu que eles o estavam caçando. Ele chegou em casa de seu 8º roubo, $62 mil desta vez, e encontrou seu trailer revirado e um bilhete na mesa da cozinha. Nós sabemos que alguém tem nos observado. Pare ou junte-se aos outros no rio. Mas Roy não podia parar. Marcos ligou naquela noite da cadeia. Pai, a data do julgamento foi adiantada para 15 de dezembro. Meu advogado precisa do dinheiro até 15 de novembro, ou ele abandona o caso. O defensor público diz que devo me declarar culpado e pegar 5 anos. Diz que a família Morrison tem muita influência. Não se atreva, disse Roy. Eu estou cuidando disso. Como? Você anda fazendo milagres agora? Roy olhou para os $250 mil que havia roubado até agora, escondidos em caixas à prova d'água por todo o trailer. Algo assim. A organização criminosa trouxe segurança profissional após o 10º roubo de Roy. Especialistas, mexicanos, que sabiam como rastrear alguém com conhecimento técnico. Eles começaram a vigilância 24 horas de todo o pessoal de mineração do condado. Roy os viu observando-o no trabalho. SUVs pretos estacionados na entrada da mina. Homens de ternos caros fazendo perguntas sobre seu horário, seus códigos de acesso, sua vida pessoal. Jake Morrison o avisou. Roy, alguns agentes federais estiveram perguntando sobre você ontem. Queriam saber sobre suas horas extras, suas inspeções de túneis. Você está com algum tipo de problema? Nada que eu não possa resolver, mentiu Roy. Mas eles não eram agentes federais. Roy reconheceu um deles de suas fotos de vigilância. Miguel Santos, um capanga da organização criminosa ligado a 14 incidentes graves em 3 estados. Roy se adaptou. Ele variou suas rotas de aproximação, usou diferentes sistemas de túneis e cronometrou suas operações em torno das trocas de turno e horários de patrulha. Sua experiência em mineração permitia que ele se movesse pelo terreno subterrâneo como um fantasma, mas eles estavam se aproximando. E, durante seu 12º roubo, Roy quase foi pego quando a segurança fez uma varredura surpresa no túnel. Ele teve que se esconder em um poço lateral abandonado por 4 horas, enquanto homens armados procuravam sistematicamente. Ele os ouviu falando em espanhol, reportando a alguém chamado El Jefe sobre o mineiro que conhece nossas raízes. Eles sabiam sua profissão. Estavam restringindo a lista. O acesso de Roy ao equipamento foi questionado quando o inventário mostrou a falta de carrinhos de mineração e materiais explosivos. Ele teve que fornecer registros de manutenção falsos ao seu supervisor, Jake Morrison,
explicando por que o equipamento de mineração foi usado fora do horário de trabalho. Você tem feito muitas horas extras ultimamente, disse Jake, estudando os registros. Tudo bem em casa? Marcos precisa de uma cirurgia, mentiu Roy. As contas médicas estão me matando. Jake assentiu com simpatia. Tire o tempo que precisar, Roy. A família vem em primeiro lugar. E ei, se precisar de um empréstimo? Obrigado, mas eu dou um jeito. 2 semanas depois, Roy interceptou uma comunicação de rádio que mudou tudo. A organização criminosa estava movendo toda a sua operação para o exterior. Transporte final: 2,1 milhões de dólares em barras de ouro e dinheiro, agendado para 8 de novembro. Depois disso, o dinheiro desapareceria em contas internacionais para sempre. Roy percebeu que o tinham identificado quando encontrou sua foto distribuída para a segurança da organização criminosa. Um caminhoneiro no Mountaineer Bar mostrou-lhe a foto em seu celular. Estão oferecendo 10 mil por informações sobre esse cara. Você o conhece? Nunca o vi na vida, disse Roy, olhando para seu próprio rosto no cartaz de procurado. Ele tinha uma última chance de roubar dinheiro suficiente para salvar Marcos. Tudo ou nada. Roy passou 3 dias se preparando para o golpe final. Ele usou seu acesso legítimo para posicionar equipamentos de mineração por todo o sistema de túneis, sob o disfarce de uma inspeção anual de segurança. Cada peça tinha uma dupla função: ferramenta de roubo e arma. Ele mapeou cada rota de aproximação e caminho de fuga. Posicionou cargas explosivas para selar pontos de acesso inimigos e criar distrações. Preparou planos de backup usando seu conhecimento do labirinto subterrâneo que se estendia por quilômetros sob 3 condados. Seu plano era simples: interceptar o transporte final nos túneis, onde sua experiência em mineração lhe dava todas as vantagens, roubar tudo o que eles tinham e desaparecer antes que pudessem organizar uma resposta. O plano tinha que funcionar. O tempo de Marcos estava se esgotando. Janet ligou em 7 de novembro com notícias devastadoras. Roy, Marcos assinou um acordo de confissão. 5 anos na prisão estadual. O advogado dele desistiu. Ele o quê? Eu não podia mais esperar. A família Morrison está pressionando por acusações federais agora. Sequestro interestadual, porque o filho deles estava visitando de outro estado. Marcos poderia ter pegado perpétua. 5 anos foi o melhor acordo que conseguimos. Roy desligou e encarou o detonador em sua mão. Seu filho seria sentenciado amanhã de manhã, a menos que Roy pudesse roubar dinheiro suficiente esta noite para contratar um advogado que pudesse reabrir o caso e contestar o acordo. 2,1 milhões de dólares. Tudo. Tudo o que eles tinham. Roy gravou uma mensagem de vídeo em seu celular. Marcos, se você está assistindo a isso, significa que eu não consegui sair. Mas você está livre, e isso é tudo que importa. O dinheiro está escondido no antigo duto de ventilação da Peabody. As coordenadas estão na parte de trás deste telefone. Use-o para sair deste lugar e nunca olhe para trás. Seu pai te ama, garoto. Às 23 horas e 47 minutos, Roy viu faróis se aproximando da entrada do túnel, através de sua mira de visão noturna. O transporte final estava chegando exatamente no horário. Ele observou o xerife Hensley, o delegado Coleman e 4 soldados do cartel escoltarem a remessa para dentro do sistema de túneis. Caixas pesadas em carrinhos, barras de ouro e maços de dinheiro, valendo mais que o orçamento anual de todo o seu condado. Era isso. Tudo pelo que ele havia trabalhado, planejado, arriscado sua vida. Roy acionou sua primeira explosão às 0 horas e 3 minutos, selando a entrada principal do túnel atrás deles. O som ecoou pela montanha como um trovão, sacudindo a poeira do teto do túnel. Que porra foi essa? Component Placement. A voz de Hensley ecoou pelos túneis. Roy usou o sistema de carrinhos de mineração para se aproximar da posição deles silenciosamente. 20 anos de trabalho subterrâneo o ensinaram a se mover sem som, a navegar pelo tato na escuridão total, a usar a própria montanha como uma arma. Às 0 horas e 12 minutos, ele usou cargas direcionadas para desativar o veículo de transporte deles e dispersar a oposição. Trabalho de demolição profissional. Nada aleatório ou perigoso. Roy não estava tentando matar ninguém. Ele só queria o seu dinheiro. É o mineiro,
logou Coleman em seu rádio. Lam! Roy, filho da puta! Lam! Roy tomou uma posição defensiva atrás de um carrinho de mineração, carregado com o ouro deles. Seu rádio chiava com as comunicações deles, enquanto tentavam coordenar a perseguição por túneis que não entendiam. Ele tem explosivos. Recuem para a posição secundária. Peguem o rádio. Precisamos de reforços aqui embaixo. Mas Roy havia selado o acesso à antena de rádio deles com sua primeira explosão. Eles estavam sozinhos lá embaixo com ele, em seu elemento. Os soldados do cartel perseguiram Roy pelo labirinto de túneis, mas ele os levou sistematicamente para armadilhas. Desmoronamentos controlados bloquearam sua retirada. Quedas em postos de emergência eliminaram 2 perseguidores. Não mortos, apenas presos em postos mais baixos, dos quais não podiam sair. Seções de túneis inundadas os forçaram a entrar em zonas de emboscada onde Roy tinha todas as vantagens. Roy sempre se manteve um passo à frente, usando seu conhecimento superior do terreno subterrâneo. O xerife Hensley o encurralou no que parecia ser um poço sem saída. Arma em punho e ofegante. Fim da linha, Roy. Dê-nos o dinheiro e talvez você saia vivo dessa. Roy sorriu e desapareceu em um sistema de ventilação de emergência que Hensley não sabia que existia. Enquanto o xerife tropeçava no escuro, xingando e atirando em sombras, Roy usou o sistema de comunicação da mina para provocar seus perseguidores. Vocês escolheram o lugar errado para caçar um mineiro. Eu conheço esses túneis melhor do que vocês conhecem seus próprios nomes. O delegado Coleman quase pegou Roy durante a transferência do dinheiro, mas Roy acionou uma explosão que derrubou o teto do túnel entre eles. Não letal, mas eficaz. Coleman ficou preso por 20 minutos enquanto Roy movia outros $300 mil em barras de ouro em direção à sua rota de fuga. Cada viagem pelo sistema de túneis era uma corrida de vida ou morte contra as forças do cartel que se aproximavam. Roy se movia como se tivesse nascido no subsolo, o que de certa forma era verdade. Seu pai tinha sido mineiro. Seu avô tinha sido mineiro. Esta montanha estava em seu sangue. Os soldados do cartel perceberam que estavam em desvantagem e pediram reforços da superfície. Mas as explosões de Roy haviam selado todas as entradas, exceto uma, que ele controlava completamente. Quando sua rota de fuga principal foi bloqueada por um tiro de sorte, que danificou as vigas de suporte, Roy usou protocolos de mineração de emergência para abrir uma nova saída através de formações rochosas fracas. Algo que apenas um mineiro experiente poderia executar sem derrubar todo o sistema de túneis. Com 1,8 milhões de dólares já movidos e 300 mil restantes, Roy ouviu equipamentos de perfuração se aproximando da superfície. O cartel havia trazido empreiteiros de mineração profissionais para cavar um caminho para dentro. O confronto final estava chegando. Empreiteiros de mineração profissionais romperam o acesso pela superfície, prendendo Roy na câmara mais profunda com os últimos $300 mil em barras de ouro. Ele tinha explosivos de mineração. Eles tinham superioridade numérica e equipamento profissional. Mas Roy controlava a câmara usando seus 20 anos de experiência em mineração. Ele tinha cargas explosivas posicionadas para derrubar todo o sistema de túneis. Ele controlava toda a iluminação e ventilação na zona de batalha final. Ele usou equipamentos de mineração para criar fortificações defensivas que deixariam o corpo de engenheiros do exército orgulhoso. O xerife Hensley chegou com reforços e tentou convencer Roy pelo rádio. Você está preso, Roy. Dê-nos o dinheiro e faremos ser rápido. Melhor do que o que os mexicanos farão com você. Roy respondeu calmamente. Eu tenho explosivos suficientes para derrubar metade da montanha. Se querem esse dinheiro, terão que cavá-lo de nossas sepulturas. Você não entende, Roy. O Cole está morto. Este condado está morrendo. Este dinheiro mantém o lugar todo vivo. Sem ele, não resta nada aqui além de pobreza e drogas. Roy desligou o rádio. Melhor a pobreza do que dinheiro de sangue, Tom. Pelo menos a pobreza é honesta. Enquanto eles discutiam, Roy usou suas habilidades de mineração para completar a transferência final de dinheiro, através de um sistema de túneis oculto que ele havia escavado no último mês. Os últimos $300 mil desapareceram em um poço de emergência enquanto o pessoal de Hensley tentava negociar. Foi quando o delegado Coleman revelou a verdade que mudou tudo. Roy, eu estou trabalhando disfarçado para o FBI há 2 anos.
Você acabou de nos dar tudo o que precisávamos para destruí-los. Roy percebeu que havia realizado mais do que um roubo. Sua coleta sistemática de provas durante meses de roubos havia documentado toda a rede criminosa. Cada roubo gravado, cada conversa capturada em equipamentos que ele havia escondido por todo o sistema de túneis. Cada pedaço de prova que o FBI precisava para destruir 40 anos de corrupção. Roy ativou o programa de liberação retardada em seu celular, enviando todas as provas para o FBI, a DEA e agências de notícias simultaneamente. Mesmo que o matassem naquele momento, a rede de corrupção estava exposta para sempre. Agentes do FBI desceram de rapel no sistema de túneis exatamente quando os soldados do cartel preparavam seu assalto final à posição de Roy. Agentes federais, todos no chão! A montanha tremeu com explosões enquanto as operações do FBI começavam na superfície, atingindo todos os oficiais corruptos e casas seguras do cartel simultaneamente. Roy enfrentou sua escolha final: entregar o dinheiro e testemunhar, ou detonar tudo e morrer como um herói. Ele escolheu a vida. Seu filho precisava de um pai mais do que o mundo precisava de um herói morto. Roy se rendeu com um pacote completo de provas. Documentação em vídeo de cada roubo mostrando o dinheiro criminoso, registros financeiros provando 40 anos de lavagem de dinheiro, nomes e locais de toda a rede de corrupção. Provas físicas ligando o cartel a 89 mortes por drogas em 3 condados. Os promotores federais ofereceram um acordo sem precedentes. Todas as acusações de roubo retiradas em troca de testemunho. Roy recebeu uma recompensa de $500 mil por expor a rede do cartel. Proteção a testemunhas para sua família durante os julgamentos. As acusações de Marcos foram reduzidas à contravenção, com tempo de pena já cumprido. Marcos foi libertado em 48 horas. Acusações completamente retiradas. A família Morrison tentou mover processos civis, mas sua própria corrupção veio à tona durante a investigação. Eles estavam usando o dinheiro do cartel para financiar suas operações de mineração. Roy usou o dinheiro da recompensa para comprar uma casa em Charleston e pagar a faculdade de engenharia de Minas de Marcos. Pai e filho trabalhariam juntos, mas desta vez, legalmente. O FBI contratou Roy como consultor federal de segurança de mineração com um salário de $95 mil anuais. Seu método LAAN de tunelamento tornou-se padrão do FBI para operações subterrâneas e casos de tráfico de drogas. $18 milhões em dinheiro do cartel apreendido financiaram centros de tratamento de dependência em 12 condados. As mortes relacionadas a drogas caíram 78% em um ano, à medida que as linhas de abastecimento foram completamente destruídas. Todos os principais envolvidos foram condenados. O xerife Hensley pegou prisão perpétua por extorsão. A liderança do cartel recebeu pena de morte sob as leis federais de tráfico. Juízes e funcionários corruptos pegaram de 15 a 25 anos. O conhecimento de mineração de Roy salvou a vida de 34 agentes do FBI durante a operação. Seus mapas de túneis impediram a fuga do cartel e vítimas civis durante as prisões. O Congresso aprovou a Lei LAAN, exigindo supervisão federal de todas as operações de mineração em áreas de tráfico de drogas. Roy testemunhou perante o Comitê do Senado, tornando-se o rosto dos esforços anticorrupção. Estatísticas finais: 89 membros do cartel, condenados em 6 estados. $18 milhões apreendidos e devolvidos às comunidades. 347 pessoas entraram em tratamento financiado pelo governo federal. 0 operações do cartel permaneceram nos condados afetados. Marcos se formou com honras em engenharia de Minas e se tornou um inspetor federal de segurança de mineração. Pai e filho trabalharam juntos, limpando a corrupção remanescente na indústria de mineração por toda a região dos Apalaches. 5 anos depois, Roy dirigia por Welch com sua neta, a filha de 3 anos de Marcos Emma. Ela fez a pergunta que toda criança faz: "Vovô, por que você roubou todo aquele dinheiro?" Roy sorriu enquanto passavam pelo centro comunitário construído com o dinheiro apreendido das drogas. "Às vezes, querida, você tem que ir para o subsolo para trazer a verdade à luz." O centro comunitário, LAAN, fervilhava de atividade. Crianças brincavam onde antes os traficantes vendiam a morte.
Marcos dirigia o novo programa de segurança de mineração do condado de um escritório no tribunal reformado. As minas abandonadas eram atrações turísticas, gerando dinheiro limpo pela primeira vez em 40 anos. Todos os anos, em 8 de novembro, o Dia da Justiça era celebrado no condado de McDowell. O Museu de Mineração Roy Lamb exibia o equipamento que ele usou para expor a corrupção: picareta, explosivos, carrinho de mineração e o detonador que mudou tudo. Manchete do jornal local daquela manhã: mineiro que moveu montanhas celebra 5º aniversário da operação contra o cartel. Roy Lamb havia se transformado de pai desesperado em consultor federal e herói da comunidade. O homem que roubou milhões para salvar seu filho tornou-se o herói que salvou sua comunidade inteira. Às 3h22 da manhã, com o suor cegando seus olhos e os agentes criminosos uivando na mata acima, Roy Lamb colocou a última carga de mineração sob o Poço 7. Em 90 segundos, o túnel inteiro desabaria, soterrando 18 milhões de dólares em ouro sujo e a última esperança de uma cidade que não via justiça há 40 anos. Atrás dele, botas ecoavam no escuro. À frente, apenas fogo e pedra. Ele sorriu. Enfim, Roy nunca planejou se tornar um ladrão. Mas quando você descobre que o xerife do seu condado está lavando ouro de criminosos através da mina do seu falecido pai, e ninguém te ouve, ou você cala a boca e cava, ou você rouba tudo de volta, um caminhão de cada vez. Roy escolheu a vingança, silenciosa, cuidadosa, 50 mil dólares de cada vez, até eles baterem a sua porta. Se você já se perguntou até onde um homem pode ir antes que o mundo o chame de criminoso, clique em inscrever-se. Se você acredita que alguns sistemas merecem queimar antes de poderem se curar, clique em gostei, porque depois de ouvir o que Roy fez a seguir, você será forçado a escolher. Ele era um ladrão ou o último homem honesto do condado de Logan? Deixe-me mostrar exatamente como tudo isso terminou. E depois, eu te contarei como Roy chegou até aqui. As mãos de Roy tremiam enquanto ele conectava o último fio ao gatilho remoto. 100 metros acima, soldados criminosos cortavam sua última barreira com tochas industriais. O cheiro de metal queimado misturava-se com a poeira fria e seu próprio suor de medo. Ele tinha talvez 90 segundos antes que eles arrombassem. A última barra de ouro, valendo 385 mil dólares, estava em seu carrinho de mineração, ao lado de explosivos suficientes para derrubar metade da montanha. Seu rádio chiou. Roy, aqui é o xerife Hensley. Você está preso. Dê-nos nosso dinheiro e faremos ser rápido. Roy apertou o botão do rádio. Tom, você sabe o que este ouro pagou? O dinheiro sujo do seu tio levou a filha do meu vizinho com substâncias ilegais. Levou 89 pessoas em 3 condados. Dinheiro sujo, Tom. E dinheiro sujo queima. Acima, as tochas romperam. Botas nos degraus da escada. 30 segundos. Roy pegou o gatilho remoto, olhou para a foto de Marcos colada dentro de seu capacete. Seu filho, que iria para a prisão por 10 anos ou sairia livre, dependendo do que acontecesse nos próximos 30 segundos, e sussurrou. Essa é para você, garoto. Os passos estavam cada vez mais próximos. 20 segundos. 15-10. Roy sorriu e apertou o botão. A montanha tremeu, e quando a poeira baixou, tudo no condado de Logan havia mudado para sempre. Mas para entender como Roy Lamb se tornou o homem mais procurado da Virgínia Ocidental, precisamos voltar 8 meses para a noite em que tudo começou, 15 de março de 2024. O trailer de Roy, nos arredores de Welch, estava escuro, exceto pelo brilho azul da tela de seu laptop. A ligação de Janet tinha chegado há 2 horas, tirando-o de seu primeiro sono decente em semanas. Marcos quebrou a mandíbula de um universitário numa briga de bar. Ela disse sem rodeios. Estão o acusando de agressão qualificada. De 8 a 12 anos, Roy. De 8 a 12 malditos anos. Roy encarou o relatório de prisão que havia impresso do site do condado. As páginas ainda quentes de sua antiga impressora a jato de tinta. Seu filho de 19 anos, o garoto que nunca havia machucado ninguém, exceto em legítima defesa, estava enfrentando uma década na prisão estadual
porque um riquinho de Charleston o chamou de lixo do interior e Marcos perdeu a cabeça. Os detalhes no relatório policial reviraram o estômago de Roy. Marcos estava bebendo na taverna do Murphy, nem mesmo legalmente, mas ninguém verificava identidades lá. 3 universitários de Charleston começaram a fazer piadas sobre a cor local e experiências autênticas dos Apalaches, o tipo de turista que vinha para ver como a outra metade vivia. Um deles, Bradley Morrison III, apontou o celular para Marcos e começou a gravar. Diga algo de caipira para o meu Instagram. Ele riu. Vamos lá, nos dê essa experiência autêntica de homem da montanha. Marcos mandou ele parar. Bradley continuou gravando. O que você vai fazer, lixo do interior? Chamar seu papai para vir te salvar na caminhonete dele. Foi quando Marcos o acertou. Uma vez. Forte o suficiente para quebrar a mandíbula de Bradley em 2 lugares e arrancar 3 dentes. O telefone tocou. Janet de novo. O advogado quer 85 mil adiantado, ela disse sem cumprimentar. Um bom advogado, um que talvez consiga reduzir para contravenção. Você tem 85 mil por aí, Roy? Você sabe que não tenho. Então Marcos pega 10 anos. A menos que você dê um jeito, e rápido. E Roy, o pai do garoto é Bradley Morrison Jr. Sim, da Morrison Mining. Eles não vão deixar isso passar. Roy olhou ao redor de seu trailer. 20 anos nas minas, trabalhando em todos os turnos extras que conseguia, e ele tinha talvez 3 mil em economias. O resto ia para a pensão, contas e comida na mesa. Sua ex-esposa estava certa. Ele estava quebrado e seu filho ia para a prisão por causa disso. Mas Morrison Mining, esse nome soava familiar. Roy pegou seu laptop e começou a pesquisar. Bradley Morrison Jr. estava no Conselho de Desenvolvimento do Condado há 15 anos. Sua empresa detinha os direitos de mineração de metade do condado de McDowell, incluindo propriedades que não eram exploradas há décadas. Propriedades como a antiga terra da família Hensley. Foi quando Roy decidiu fazer algo que nunca tinha feito antes. Investigar os desgraçados que vinham arruinando seu condado por 40 anos. Ele começou com o delegado Rick Coleman, o policial que prendeu Marcos. Registros públicos mostravam que Coleman morava em uma casa de 340 mil dólares, com um salário de 45 mil. Ele dirigia uma caminhonete de 60 mil e seus filhos frequentavam uma escola particular em Charleston. A conta não fechava. Roy cavou mais fundo. A viatura de Coleman tinha registros de GPS. Um registro público, após um processo de transparência, mostrando-o no mesmo local remoto, toda terça e sexta-feira, às 2 da manhã. As coordenadas batiam com a propriedade da mina abandonada dos Hensley. O xerife, Tom Hensley, era ainda mais interessante. Registros do condado mostravam que ele possuía 2,3 milhões de dólares em propriedades com seu salário anual de 67 mil. O terreno incluía poços de mineração abandonados, que, segundo levantamentos geológicos, nunca haviam sido explorados para carvão. Roy sabia que esses levantamentos eram uma farsa. Ele havia trabalhado em todas as minas de verdade no condado de McDowell por 20 anos, desde os 18 até agora. Aqueles não eram locais de extração de carvão, eram instalações de armazenamento. Ele passou 3 semanas no porão do Tribunal do Condado, cruzando registros de propriedade, licenças de mineração e arquivos de jornais antigos. O padrão que emergiu fez seu sangue gelar. 1983. O xerife Bull Hensley, tio de Tom, desapareceu com 500 mil dólares em dinheiro de apreensão de drogas de uma grande operação da DEA. O dinheiro nunca foi recuperado e Bull nunca foi encontrado. 1984. 3 membros de uma organização criminosa mexicana encontrados mortos no rio Tug Fork. Eles foram torturados antes de morrer, e seus corpos mostravam sinais de terem sido jogados de um veículo com acesso a equipamentos de mineração. 1985. A investigação da DEA sobre o dinheiro desaparecido terminou abruptamente após contaminação de provas. O investigador principal foi transferido para o Alasca. Os arquivos do caso foram selados. 2024. O xerife Tom Hensley, vivendo como um milionário em um dos condados mais pobres da América,
com propriedades que se conectavam diretamente a todas as principais rotas de tráfico de drogas pelo sul da Virgínia Ocidental. As peças se encaixavam como uma planta. Os Hensley vinham lavando dinheiro de organizações criminosas através de operações de mineração falsas por 40 anos. Roy estudou os levantamentos geológicos até seus olhos arderem. O sistema de túneis sob a propriedade de Hensley se conectava à antiga mina Peabody, poços que Roy conhecia melhor do que o próprio quintal. Se havia dinheiro escondido lá, ele poderia alcançá-lo. Seu telefone tocou. Marcos ligando da cadeia. Pai, meu advogado diz que preciso aceitar um acordo. 5 anos em vez de 10. Eu não consigo fazer 10 anos, pai. Eu simplesmente não consigo. Não assine nada ainda, disse Roy. Estou trabalhando em algo. Que tipo de algo? Você não está exatamente nadando em dinheiro e a família daquele garoto Morrison está pressionando pela pena máxima. Eles querem fazer de mim um exemplo. Roy encarou os levantamentos geológicos espalhados pela mesa da cozinha. Confie em mim nesta, Marcos. Apenas confie em mim. Pai, estou com medo. Você sabe o que eles fazem com caras como eu na prisão estadual? Eu prefiro morrer a passar 10 anos sendo... Pare. Zrenia Roy o cortou. Você não vai para a prisão, eu te prometo. Depois de desligar, Roy ficou sentado no escuro por um longo tempo. Seu filho estava enfrentando uma década na prisão porque ele não podia pagar um advogado decente. Enquanto isso, as pessoas que vinham envenenando sua comunidade com drogas por 40 anos viviam como reis. Algo tinha que ser feito. Roy dirigiu até a propriedade dos Hensley à 1 da manhã, estacionando sua caminhonete a 3 quilômetros de distância e caminhando pela floresta usando trilhas que aprendeu quando era criança, caçando com seu pai. A entrada da mina abandonada estava escondida atrás de uma rede de camuflagem, mas rastros de pneus frescos levavam diretamente a ela. Ele se posicionou em uma colina com binóculos e esperou. Às 2h17, 3 veículos chegaram. O xerife Hensley saiu do primeiro, seguido pelo delegado Coleman. O segundo veículo levava 2 homens que definitivamente não eram da Virgínia Ocidental. Roupas caras, correntes de ouro, conversas em espanhol ecoando no ar da noite. O terceiro veículo era uma van. Roy observou através de seus binóculos enquanto eles descarregavam caixas pesadas, pelo menos 20 delas, e as carregavam em direção à entrada da mina escondida. Cada caixa exigia 2 homens para levantá-la. O que quer que estivesse dentro era pesado. Pesado como barras de ouro ou maços de dinheiro. Um guarda ficou com os veículos, mas ele estava olhando para fora, vigiando carros ou helicópteros que se aproximassem. Ele não estava vigiando a linha da serra. Segurança amadora. Ou talvez eles simplesmente nunca esperassem que alguém caminhasse 3 quilômetros pela floresta para espioná-los. Roy poderia ter chegado bem perto dele, mas Roy não era estúpido. Ele foi para casa, fez anotações detalhadas e planejou seu próximo movimento. Nas semanas seguintes, Roy documentou tudo. Noites de terça e sexta, regulares como um relógio. Mesmos veículos, mesma rotina, mesma segurança desleixada. Eles estavam movendo dinheiro. Tinha que ser. E onde quer que estivessem armazenando, era acessível por túneis que Roy podia navegar de olhos fechados. A grande descoberta veio quando Roy acessou os registros de mineração do condado, usando suas credenciais legítimas como supervisor do turno da noite na mina Blackstone. O sistema de túneis sob a propriedade de Hensley se conectava diretamente ao complexo da mina Peabody. Roy tinha acesso legal completo àqueles túneis como parte de suas inspeções regulares de segurança. Ele estava sentado na maior oportunidade de assalto da história da Virgínia Ocidental. O advogado de Janet ligou com um ultimato. Roy, você deve 47 mil em pensão alimentícia atrasada. Além disso, Marcos precisa daquele dinheiro para o advogado. Janet está ameaçando deixar o garoto se declarar culpado, a menos que você pague em 90 dias. E a família Morrison está pressionando o promotor para tornar isso um caso federal. Tráfico interestadual, já que o filho deles era de outro estado. 90 dias. Roy calculou sua renda mensal. $2.300 antes dos impostos. Mesmo que parasse de comer, de pagar aluguel, de tudo exceto trabalhar, ele não conseguiria juntar $132 mil em 3 meses. Mas o cartel conseguia.
Roy passou uma semana planejando seu primeiro roubo. Nada grande, apenas o suficiente para testar a segurança deles e provar que ele poderia acessar o local de armazenamento sem ser pego ou morto. Ele agendou uma inspeção de túnel de emergência legítima para a noite de terça-feira, dando-lhe a cobertura perfeita para acessar os túneis da Peabody com equipamento de mineração. Terça-feira, 7 de maio, 2h47 da manhã. Roy estava na entrada da mina Peabody, suas mãos tremendo enquanto digitava seus códigos de acesso de supervisor. A porta de aço se abriu com um clique que pareceu ecoar para sempre no silêncio da montanha. Era isso. 20 anos de trabalho honesto, e ele estava prestes a se tornar um criminoso. Sua lanterna de cabeça cortou a escuridão enquanto ele entrava no sistema de túneis. O cheiro familiar o atingiu imediatamente. Rocha úmida, madeira velha e o toque metálico de minério de ferro que nunca deixava essas montanhas. Os túneis estavam exatamente como ele se lembrava de seus primeiros dias na Peabody, antes da mina fechar. Úmidos, frios e se estendendo por quilômetros no subsolo, como as artérias de algum gigante adormecido. As botas de Roy chapinhavam no chão lamacento enquanto ele se aprofundava. Cada som parecia amplificado aqui embaixo. Sua respiração, o gotejar de água de algum lugar acima, os gemidos distantes de assentamento de uma montanha que fora escavada por gerações de homens como ele. Ele conhecia esses túneis melhor do que seu próprio trailer. O Poço 7 se conectava à artéria principal no marco de 1,2 milhas. A partir daí, era mais meia milha através do que os antigos chamavam de teia de aranha. Um labirinto de passagens interconectadas que a maioria dos mineiros evitava porque era fácil se perder. No marco de 0,8 milhas, Roy parou. Era aqui que ficava perigoso. Não por desmoronamentos ou vazamentos de gás, mas pelo que ele estava prestes a fazer. Uma vez que acessasse aquele duto de ventilação, uma vez que visse o que realmente estava naquela câmara de armazenamento, não haveria mais volta. Ele pegou o celular e verificou a hora. 3h15. Exatamente no horário. O cartel havia terminado sua entrega 2 horas antes, e sua próxima visita não estava agendada até sexta-feira. Ele tinha uma janela de 4 horas antes que o turno da manhã pudesse notar qualquer atividade em comum. Roy alcançou o ponto de conexão que havia identificado nos levantamentos geológicos. Uma escotilha de manutenção pintada da mesma cor da parede de rocha. Atrás dela estava o duto de ventilação de emergência 7B, instalado em 1967 e esquecido por todos, exceto pelo cara que passou 20 anos estudando esses túneis. A escotilha se abriu com um guincho de dobradiças enferrujadas. Dentro, havia um poço de talvez 1 metro de largura, inclinado para baixo a 30 graus. Roy prendeu sua corda na entrada e começou a descer. O poço era mais apertado do que ele se lembrava. Seus ombros raspavam nas paredes de concreto e sua respiração ecoava no espaço estreito, como um fole. Através da grade de metal no fundo, Roy podia ver luzes, sensores de movimento varrendo a câmara em padrões regulares. Travas eletrônicas no que pareciam ser contêineres de armazenamento de nível militar. O cartel havia gasto muito dinheiro para proteger o local, mas cometeram um erro crucial. Construíram sua segurança como se fosse um armazém, não uma mina. Eles ignoraram o sistema de ventilação porque não entendiam que todo o complexo de túneis tinha circulação de ar de reserva. Roy estudou a câmara por 20 minutos, cronometrando os sensores de movimento, identificando os pontos cegos das câmeras. Os sensores de movimento varriam a cada 45 segundos. As câmeras não conseguiam cobrir a área do teto onde o duto de ventilação se abria. Ele tinha uma janela de 30 segundos para descer na câmara e alcançar o ponto cego atrás da unidade de armazenamento principal. Este era o momento. Uma vez que ele descesse naquela câmara, seria oficialmente um ladrão. Roy pensou em Marcos, sentado naquela cela, enfrentando 10 anos na prisão estadual. Pensou em 40 anos de dinheiro do cartel, fluindo por seu condado, envenenando tudo o que tocava. Ele desceu na câmara. A aterrissagem foi macia. O cartel havia instalado carpete industrial para abafar o som. A lanterna de cabeça de Roy estava desligada agora. Ele navegava pelo brilho fraco das luzes de segurança.
30 segundos para alcançar o ponto cego. Ele se moveu como um ladrão ágil, cada passo calculado para evitar as varreduras dos sensores. Atrás da unidade de armazenamento principal, Roy recuperou o fôlego e examinou a câmara. Era maior do que esperava, talvez uns 12 metros quadrados, escavada em rocha sólida e reforçada com vigas de aço. Sistemas de controle de clima zumbiam silenciosamente, mantendo os níveis de temperatura e umidade. A lanterna de cabeça de Roy iluminou o conteúdo do primeiro container e seus joelhos quase cederam. Pilhas de dinheiro embrulhadas em plástico com escrita em espanhol. Barras de ouro com selos de uma organização criminosa mexicana prensados no metal. Uma estimativa conservadora. 2,8 milhões de dólares apenas nesta Câmara. Mais dinheiro do que todo o seu condado veria em receita tributária em 5 anos. O dinheiro estava embrulhado em plástico com escrita em espanhol. As barras de ouro tinham selos de organizações criminosas mexicanas. Isso não era apenas dinheiro sujo, era dinheiro de criminosos. Dinheiro que havia financiado o tráfico de substâncias ilegais que levou a filha de 16 anos do seu vizinho no último Natal. Roy pegou o celular e começou a fotografar tudo. Números de série nos maços de dinheiro, selos nas barras de ouro, configurações de armazenamento que o ajudariam a planejar roubos futuros. Ele trabalhou metodicamente, profissionalmente, documentando provas como se estivesse conduzindo uma inspeção de segurança. Mas suas mãos tremiam ao perceber o peso moral do que estava fazendo. Isso não era apenas roubo, era justiça com as próprias mãos. Ele estava roubando de criminosos, mas isso não o tornava menos criminoso. Roy havia planejado pegar 25 mil dólares, o suficiente para testar a resposta de segurança deles, mas pequeno o bastante para ser potencialmente atribuído a erros de contabilidade. Ele se forçou a seguir o plano. 23 mil dólares em notas pequenas da parte de trás de uma pilha. Cada maço continha exatamente 10 mil dólares. Roy pegou 2.300 dólares de 10 maços diferentes, mais 300 de 11º. O dinheiro que faltava era quase imperceptível, a menos que alguém fizesse uma contagem detalhada. Enquanto trabalhava, a mente de Roy corria pelas implicações morais. Este dinheiro havia pago pelas substâncias ilegais que mataram crianças em seu condado. Pegá-lo não era roubo, era recuperação de propriedade roubada. Mas ele ainda estava invadindo a instalação de armazenamento de outra pessoa. Não importava como racionalizasse, Roy Lam estava se tornando um criminoso. Os 23 mil dólares couberam facilmente nos bolsos, cargo de sua calça de trabalho. Roy fotografou os contêineres mais uma vez, documentando os maços de dinheiro levemente mexidos para comparar em visitas futuras. Então, ele ouviu vozes ecoando pelo túnel principal. A contagem parece certa, disse uma voz. Roy reconheceu o delegado Coleman. O transporte correu bem na sexta. O contato mexicano confirmou para a próxima quinta, respondeu Hensley. 200 mil passando pelos contratos do condado esta semana. O gabinete do governador está fazendo menos perguntas agora que estamos doando para a campanha dele. E aquela pressão dos federais do mês passado? Resolvido. A DEA acha que estamos limpos. Estão de olho em operações no Kentucky agora.